Boa noite a todos. Saúdo também a você que está nos acompanhando com a paz do Senhor. Estamos iniciando hoje o primeiro culto de missões do ano 2023. Hoje é um culto, assim, o tema é diferente, mas o objetivo é único, de adorar ao Rei dos Reis. E para a gente iniciar o culto, nesse momento para a oração intercessória, eu convido a diaconisa Cíntia. Só. Oi. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, pastores. Apóstolo e apóstola Esther, paz do Senhor, e você que está em casa também, Saúda você com a paz do Senhor e com a boa noite de salvação. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar, essa oração ao trono de Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este privilégio, Pai, que o Senhor nos concede de estar na tua casa. Queremos, Senhor, nesta noite te pedir perdão, Senhor, por pensamentos, por palavras, Senhor, por atos praticados, Pai, que não foi do teu agrado. E recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, Senhor, como cheiro suave às tuas narinas. E queremos, Senhor, interceder, Senhor, nesta hora por este culto, Senhor, por esta transmissão, Senhor. Pedimos, Senhor, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui neste lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa reinar, Senhor, neste lugar. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, queremos interceder por aqueles que estão a caminho, Senhor. Pai, traz, Senhor, debaixo da tua graça, da tua proteção, Senhor, dando livramento, Senhor. E eu te peço, Senhor, nesta noite, Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, toda e qualquer astúcia, Senhor, do inimigo, Senhor, contra este culto. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a tua filha, Senhor, que está dirigindo. Usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos, como tu queres, Senhor. Pai, que este culto, Senhor, seja para a glória do teu nome, Senhor, para engrandecimento, Senhor, do teu santo nome, Pai. Ó Paizinho querido, quero, Senhor, te apresentar, Senhor, o povo dos slides, Senhor, teus filhos, Senhor. Ó Pai, cobre eles, Senhor, com o teu sangue, Senhor. Vai visitando a mente, Senhor, e abrindo, Senhor, seu entendimento, dando cada dia mais sabedoria, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Que este som, Senhor, possa, Pai, em nome de Jesus, ele possa, Senhor, estar funcionando, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, para que essa transmissão, Senhor, possa chegar, Senhor, aonde o Senhor quer que chegue, Pai. E que o Senhor entre, Senhor, com salvação nesta noite, Senhor. Porque o maior milagre, Senhor, de um culto, Pai, é de uma vida, Pai, se render aos teus pés. Pai, em nome de Jesus, eu quero te clamar nessa noite por salvação, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que entre, Senhor, por essas portas, Senhor. Pessoas sedentas, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor. Pessoas sedentas, Senhor, de receber de ti, Senhor. Queremos clamar, Senhor, nesta noite, Senhor, por essas vidas, Senhor, que tem necessidade, Senhor, de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero te clamar, Senhor, pelos louvores que vai ser entoados, Senhor. Que o Senhor possa batizar, Senhor, nesta noite, se for a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa curar, Senhor, libertar, Pai. Em nome de Jesus, os teus filhos que vão louvar, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. A pessoa que vai trazer a tua palavra, Senhor. Que ela seja, Senhor, alimento, Senhor, para a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou em seu coração,
que a pessoa estudou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz a memória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e que a tua palavra, Senhor, tenha a direção certa, Senhor. No nome de Jesus, Pai, acampa teu anjo, Senhor, ali às portas. Pai, em nome de Jesus, dando livramento, Senhor, aos teus filhos que estão ali à porta, a todos, Senhor, que estão dentro do teu templo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. E já te agradeço no nome de Jesus. Amém. O tema do culto de missões nesse ano 2023, não sei se os irmãos observaram lá no grupo da igreja, é tornando-se pescador pela palavra. A gente hoje vai aprender, vai descobrir o que é se tornar um pescador. Será que a gente tem lançado a rede no reino e atraído pesca para o Senhor? Essa noite vai ser assim, como fosse, não confronto, mas como uma orientação, né? Porque muitas vezes a gente acha que missões é só aqueles missionários que abrem mão do seu emprego, da sua casa e vai para outro estado, até para outro país. E missões, a gente faz até dentro de casa com a nossa parentela, né, falando do amor de Cristo. Falando por que você ama Cristo, né? Hoje, o culto de missões vai falar, trouxe a direção sobre isso, né? Nesse momento, o nosso pastor Francisco Elias está com a oportunidade para as boas-vindas. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ah, irmão, que bom, né? Estarmos reunidos mais uma vez, não é? Depois de uma escola maravilhosa, hoje pela manhã. Quem não veio, perdeu, né? A palavra de Deus como nosso alimento, assim como o nosso corpo precisa de alimento físico, né? O nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra do Senhor. E foi uma lição abençoadora, professor, usada pelo Espírito Santo de Deus, e quem não veio perdeu, tá certo? Agora eu quero conhecer os que estão nos visitando. Já vi ali a mãe da namorada do Lucas, a própria namorada dele, já vi ele aqui outras vezes, olhando daqui, né? Todos são da casa, né? Todos são da casa, mas mesmo assim, 1, 2, 3, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, e volte sempre e traga mais gente. Na proporção que forem chegando pessoas visitantes, tá certo? A gente também vai saudando para a glória do nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, gentilmente, em nome de Jesus. A você que está em casa, que está ao alcance da nossa voz, da nossa imagem, a paz do Senhor para você, para a nossa... Não está não? Então não está transmitido, mas vamos louvar ao Senhor nesta noite com o hino de número 188, Cantor Cristão, já deve estar aqui na tela, tá certo? Que tem como título o Evangelho. Vamos cantar esse hino bem bonito, irmão, para a glória do nome de Jesus. Até quem tem dificuldade de enxergar, as letras são grandes, né? Garrafais, e aí você vai cantar, tá certo? Com facilidade para a glória do nome de Jesus. Amém ou não amém? Certo. Um, dois, três. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas são alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, e a cada pecador, e nos deu seu Filho amado,
pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Segunda, a nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos e para quem com fé comer. Da vida o pão eu. Vocês. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salva-vos desde já, não vos demoreis então, não virei os vossos olhos, ou fugir da perdição. Santa paz! Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, quem já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecado. Este menino, com alegria. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Bata. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. Respira. As novas se vos dão, que já veio Salvador, bondoso e poderoso, que perdoa o pecado. Solta a voz agora. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Em nome de Jesus, convido Liliane e Adriano, os diáconos da igreja, para cá. Se for possível, coloque uma cadeira aqui para eles ficarem juntos. Em nome de Jesus. Nesse momento, convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 4.
Mateus capítulo 4, a partir do 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém, igreja? Nesse momento, o grupo Adorar está com a oportunidade. Desde já convido a amada igreja a se colocar de pé. Bom, salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Eita, esse amém foi fraco, não foi? Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você já saudou a pessoa que está ao seu lado? Diga a paz do Senhor. Amém. Diga para ele assim ou para ela. Diga assim: o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. O Senhor em todo o tempo, Ele é bom. Então, vamos louvá-los nessa noite. Vamos glorificá-lo com alegria nessa noite. Se conecte no céu. Você tem palmas? Adora o Senhor com palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga todos. Todos os povos te exaltarão, em geração te adorarei. Vamos lá, vamos lá. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Diga, Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Abre a tua boca nessa noite. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga mais uma vez. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga todos os povos. Todos os povos te exaltarão, em geração adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que Diga. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Diga,
Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, você pode dizer isso? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Diga por irmão que está do lado. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Diga. Adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo. Proclame nessa noite, diga que o Senhor é bom, Deus é bom, o tempo todo tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Diga-te agora, Ney. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Adora, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. É por causa da misericórdia dEle, da bondade dEle. Não somos mais escravos. Hoje você é livre para adorar o Senhor e engrandecer o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Amém, aleluia. Diga assim comigo, eu não sou. Está muito fraco. Eu não sou mais escravo, mas eu sou filho de Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, você é filho do Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Diga comigo. Eu sou filho de Deus. Abre a sua boca nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, sou filho de Deus. Você pode dizer mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, sou filho de Deus. Diga mais uma vez, eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Você é filho do Senhor. Você foi libertado e se tornou filho. Uma melodia me encontrou, me cercou com a canção. Diga quem me libertou, quem me libertou dos meus inimigos,
os meus erros me salvou. Abra sua boca nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo. Eu sou filho de Deus. Abra suas mãos nessa noite. Eu não sou mais. Você é livre para adorar o Senhor. Você não é mais escravo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho do Senhor. Você se tornou filho do Senhor. Eu nasci, escolhido foi, o meu nome me chamou. Diga de novo nasci, em sua família, o seu sangue me comprou. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez, eu não sou mais escravo do medo. Somos os teus filhos. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre uma pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Diga, me resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu uma para eu passar. Abriu uma pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho de Deus. Abre a sua boca e diga: eu não sou mais escravo do meu. Somos livres, Senhor. Eu sou. Obrigado, Senhor, pela tua liberdade, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Abre a sua boca. Eu não sou mais aquilo que te culpava. Hoje não te culpa, porque o Senhor te libertou. Diga: eu sou filho de Deus. Abre a sua boca e diga nessa noite: eu não sou mais escravo. Nada nos condenará, Senhor. Nada, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou. Diga: me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abre a sua boca e diga nessa noite: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Ele é o leão que ruge. Ele que está sobre o trono. Diga: sobre o trono de justiça, eternamente haverá. Diga: ele voltará para governar as nações em amor. Deixa rugir, ruja o leão, fica até estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, fica até estremeça. Que a terra estremeça sob tua voz, Senhor. De Jesus, sobre o trono de justiça, eternamente haverá. E fica com toda a fé, ele voltará
para governar as nações em amor. Diga que ruja o leão, e a terra tremenda diante da majestade de Jesus. Diga nessa noite, ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga o descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem Davi, ele ama a vida, o direito de Davi. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o direito de Davi. Diga o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o tem iniquidade, busca o leão, fique a terra estreita, diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A igreja que ruja, e ruja o leão, diante da ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode dar glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vamos continuar na adoração. Agora no dízimo, na oferta. Amém? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. Vamos ler só uns 2 capítulos. O que a palavra de Deus diz. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aí no 3 diz assim, versículo 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. E tem mais, né? Até o 8, se você quiser ler. Aí você pode falar para mim, né, Alaels? Faz tempo que eu venho dizimando e ofertando na casa do Senhor. O que a palavra de Deus diz? É no tempo. Porque aqui no verso 3,
A parte B diz assim: tempo de plantar. Hoje você teve tempo para tudo. Teve ou não teve? Amém ou não amém? Pronto, agora vai ser tempo de você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Porque quando você planta no reino espiritual de Deus, vai chegar o tempo da sua colheita. Porque as palavras de Deus dizem aqui: você vai plantar e depois você vai arrancar. Quando Deus diz arrancar, você vai colher. Por quê? Porque você plantou no reino espiritual de Deus, né? Aí a palavra aqui está confirmando, e eu confirmo através da palavra de Deus, que o seu tempo vai chegar. Assim como chegou o meu, vai chegar o de vocês, todos estão aqui. Amém? É só você seguir a palavra de Deus. Plante. Porque vai chegar a colheita, e a colheita vai ser boa. Amém? Louvado seja o seu nome, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Todos pegaram o seu cartãozinho? Vamos levantar para eu orar, em nome de Jesus. Meu Deus, estás no céu, louvado seja o seu nome. Meu Pai, eu lhe agradeço pela sua palavra, pela sua direção, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus. E o teu povo entenda, Senhor Deus, que é tudo no tempo. E que ele, Senhor Deus, hoje, essa noite, Senhor Deus, possa dizimar e ofertar sobre a tua casa, porque a colheita vai ser grande, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço pela crença, Senhor Deus, que hoje estão aqui, meu Pai, mas teve vontade sobre o seu coração, Senhor Deus, para dizimar, ofertar. Mas, Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas, meu Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, Senhor Deus, que as portas se abrem sobre a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, que no próximo culto, Senhor Deus, seja diferente, que ele possa dizimar e ofertar sobre a tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo que for recolhido essa noite, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, para a honra e glória do seu nome, Senhor Deus, que haja multiplicação, Senhor Deus, que tudo, Senhor Deus, seja pago em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, dá sabedoria àquele, Senhor Deus, que vai administrar, Senhor Deus, tudo que vai ser colhido essa noite, Senhor Deus, para a honra e glória do seu nome. Tudo vai acontecer no tempo. Amém, igreja? Por favor, fique de pé. Vamos adorar o Senhor com o seu dízimo, a sua oferta. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estendido estou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Ele vem, não mais que seja, não mais temor. Juntos com os anjos cantando, eu vou. Diga o cordeiro que sempre pregou. Ele vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Juntos com os anjos cantar, eu vou. Diga o cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Você pode sentar, glória a Deus. Mais uma vez, né, o tema, né, do culto de missões, tornando-se pescador pela palavra. Hoje à tarde, né,
lancei, né, a proposta para a comissão de missões para a gente ir para o evangelismo. É desafiador, né? Porque muitos trabalham a semana toda e quando chega no domingo, o que a pessoa pensa em fazer? Descansar. Mas a gente viu na leitura o que é que Jesus manda quando ele se depara com os 2 irmãos dele. Deixar tudo e seguir ele. Então, quase todo domingo, né, os diáconos que estão à frente do evangelismo sempre chama a amada igreja. Sei que não é fácil, irmãos, né, depois de uma semana tão corrida. E até assim, também no meu caso, como eu tenho uma bebê de 1 ano, né, que ela requer muita energia minha, mas se é o ensinamento que o mestre, né, nos ensina, ele veio como um homem para a terra e ele fez. Por que ele fez? Para mostrar a mim e a você que não é impossível. Basta a gente só querer deixar tudo nosso e ele vai nos fazer pescadores de homem. Porque se a gente parar para analisar, a gente passa os 6 dias da semana servindo a um homem aqui na terra. Servindo a um patrão, às vezes em casa mesmo, né? E às vezes, para a gente abrir mão do nosso domingo, 1 horinha, 2 horinhas, que é o evangelismo, às vezes é tanta dificuldade e tanto cansaço. Né? E esse ano a gente vai estar lançando muita proposta para a igreja. Vamos ser missionários de Nova Descoberta, porque Nova Descoberta é do Senhor. E que a gente não venha aceitar as notícias, porque ali teve um assalto, porque matou ali, porque... Não. Nós, como igreja do Senhor, a gente vai ser pescador. E a gente vai lançar as redes e vai dizer, Nova Descoberta é do Senhor. O Recife é do Senhor. Pernambuco é do Senhor. Porque é como o hino que a gente acabou de cantar. Que ruja o leão. O leão está rugindo. Então, quem tem que temer é eu? Não. É o maligno que tem que temer. Porque quando ele vê, eita, ali vem o lá de cima. E ele parte em retirada, irmãos. É eles que têm que temer. Então, nessa noite, Deus, ele conta comigo e conta com você. Tornando-se pescador pela palavra. Nesse momento, eu convido a comissão de missões para estar louvando ao Senhor. A comissão de missões só da igreja com a paz do Senhor. Antes da gente louvar o Senhor, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação da igreja, que hoje pela manhã, antes de eu vir para a EBD, foi bem interessante, porque assim, geralmente quando eu pego o celular para ver alguma mensagem, alguma coisa, eu não tenho o costume de abrir, porque eu tenho um aplicativo da Bíblia no meu celular e ele sempre tem a notificação do versículo do dia. Mas assim, eu não costumo abrir ele pela manhã, eu abro depois, né, quando eu tô com mais tempo em casa. Só que dessa vez o Senhor, ele me levou a abrir esse versículo, eu toquei lá no versículo, e o Senhor, e quando eu li, vi que realmente tinha a ver com o louvor que a gente vai louvar essa noite, que diz assim, é lá no Salmos 32, e o versículo 8, que diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas como é que eu vou fazer missão? Como é que se faz isso? Como é que eu faço para falar do amor de Jesus? Como é que eu faço para sair, para falar alguma coisa? Simples. Escuta a voz do mestre. Aí você, mas como é que eu vou ouvir a voz do mestre? Eu já ouvi o meu sobrinho dizer isso. Ô titia, como é que Deus fala com a gente? Aí eu falei para ele, através disso aqui, ó. É só você ler a palavra. Deus fala com você em todos os lugares aqui. Todas as dúvidas que você tiver, toda instrução que você precisar para guiar a sua vida no cotidiano, sua vida amorosa, sua vida espiritual, está aqui. É como diz o nosso tema. A gente se torna pescador
Através da palavra. Então a gente precisa buscar essa palavra, porque é aqui que o Senhor Jesus ele vai nos ensinar. Foi através da palavra que ele chamou, né? Os 2 irmãos que estavam lá pescando. E é através dessa palavra que ele nos chamou e quer chamar os outros que estão lá fora. Amém? Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a me ensinando a confiar e até perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá uma e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria. A calmaria. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade. O mestre está aqui, nos ensinando. Basta somente a gente querer, né? Aprender a confiar e a depender do Senhor. Não é fácil, mas também não é impossível.
Basta sermos bons alunos do Senhor. Nesse momento, eu convido o pastor Francisco Elias para ele estar apresentando, né, a amada igreja, né, a pessoa que o Senhor escolheu, né, para essa noite estar trazendo a palavra, né? Nessa mesma reverência, continuamos. Irmãos, Pai do Senhor para todos. Deus tem seus planos, né? E, na verdade, hoje era para estar pregando a diaconisa e dirigente Ana Paula, né? Cláudia, sim, Claudinha. Mas por conta de um motivo superior de saúde, né? Ana teve que ser internada alguns dias, né, para cuidado com a saúde. E ela me falou que tinha passado essa responsabilidade em acordo comigo para a Liliane. Eu disse, quem é Liliane, rapaz? Eu não consigo, é do Pascoal, mas eu não consigo assemelhar o nome à pessoa. Ela mandou a foto, aí, olha aí, a abençoada tua Adriana, alô. Irmãos, e ela foi escolhida de Deus. Eu entendo que, irmãos, Deus ele tem um propósito, né, Adriano? Para tudo, né? E Liliane foi a escolhida de Deus para essa noite, né? Para falar como instrumento de Deus. Né? Ela é diaconisa do ministério, jovem, mas diaconisa. O esposo também é diácono também da igreja. Não é? Já conhecemos, terminamos uma cadeira, não foi? Uma cadeira no seminário. A gente já era amigos, ficamos mais amigos ainda. De maneira que vamos estar orando, irmão. Mesmo sentado como estamos, vamos orar para que Deus posso ajudar a Liliane, porque, sabe de uma coisa? De ti mesmo não tem nada, né? É, sim. Se Deus não mandar, né, uma palavra do céu para a gente, quantos creem que Deus pode usar essa jovem senhora? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por esse culto tão bonito, Deus. Obrigado, Deus, pela atuação do Espírito Santo através do louvor dessa igreja, Pai. Como essa igreja tem aprendido a te louvar com excelência, Pai. Isso é uma marca desse ministério, vai chamar o louvor com excelência ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que até aqui o Senhor tem feito, nos usando como instrumento para a glória do Teu nome. Que haja nesta noite o maior milagre, que é o homem entregando a sua vida sem reservas para Ti. Deus abençoe o teu instrumento que levantasse nessa noite. Oh, Deus, ajuda ela. Com os seus sentimentos, com as suas emoções. Enquanto ela está pregando aqui, guarda a sua casa, o seu filhinho. Guarda tudo que é dela, Pai. Ajuda a tua filha a ser simplesmente instrumento do Senhor que nós somos. Como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Usa a tua filha nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz amém. Deus te abençoe, querida. Fique à vontade. Graça e paz. Pois é, eu vinha conversando com a Adriana sobre isso no caminho, né? Sobre essa palavra. Deus tem as suas formas de trabalhar, né? Não imaginava estar aqui, mas já que estou, vamos partilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite. Aquilo que Deus falou comigo em cima desse texto. E olha que eu li, espremi, reli, espremi. Meu Deus, está difícil. Uma passagem bastante conhecida, um tema bastante comum, mas Deus está difícil. E aí saiu, né? E eu queria compartilhar com a igreja nessa noite aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E não é muito diferente do que foi falado nessa noite sobre ensino. Deus tem algo a nos ensinar. Né? Inclusive sobre pescar, Deus tem algo para nos ensinar nesta noite. E aí lá no texto, Mateus 4, eu queria ler a partir do 15. Amém? E diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações.
o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes do mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homem. Né? E o tema dado para esse culto de missões foi, como foi lido, já dito, tornando-se pescadores pela palavra. É interessante que quando a gente vai ler o capítulo 4, inicia falando da tentação de Jesus. Né? Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Jesus nos traz esse ensinamento sobre resistir às tentações. E ele utiliza a palavra para poder vencer. E aí, depois que Jesus sabe que João Batista ele é preso, Jesus decide ir para a Galileia. Interessante que a Galileia não era um lugar muito atrativo, quanto mais para escolher discípulos. Né? Porque a Galileia era um lugar misturado. E misturado em que sentido? Havia judeus e havia gentios. É tanto que ela tinha a fama, não muito boa, de Galileia dos gentios. E alguém dizia que Galileia não servia para nada. Interessante que é de lá que saem os discípulos. A Bíblia vai nos dizer que dos 12 discípulos, 11 eram da Galileia. De um lugar improvável, de um lugar com uma fama ruim. E é desse lugar que Jesus resolve ir e fazer morada. Porque a Bíblia nos diz que Jesus decide sair de Nazaré, vai para Galileia, residir em Cafarnaum. E aí estava Jesus lá na Galileia, num lugar improvável, na Galileia dos gentios, dos pagãos, aquele lugar que ninguém queria, aquele lugar onde os judeus recriminavam. Imagine começar um ministério com pessoas vindo daquele lugar. Um lugar improvável. Se fosse eu, vou falar de mim, né? Quando for escolher alguém para andar comigo, eu vou procurar as referências dessa pessoa. Se puder escolher de qualquer lugar e pessoas com um currículo lá em cima dos melhores lugares, das melhores famílias, é lá que a gente vai escolher. Mas a Bíblia ela nos diz que Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele olha o interior do homem. Deus ele olha o coração. E muitas vezes a gente vai pela aparência, pelo que é o externo, mas Deus olha o íntimo. E no lugar onde não podia sair nada de bom, é tanto que hoje foi falado de Jesus, e pode sair alguma coisa boa de Galileia, e saiu o Messias, saiu o Cristo. Né? Então, desse lugar improvável, que Jesus começa a fazer a convocação dos discípulos. Como eu disse, dos 12, 11 era da Galileia. E para poder se cumprir também a palavra de Isaías, quando diz que, quando a gente leu no versículo 16, ao que estava em treva, viu uma grande luz. Aqueles que estavam na sombra da morte, a luz raiou. Ser cristão num lugar tranquilo, bom, suave é muito bom. Né? Ser cristão aqui na igreja é muito bom, é muito cômodo para a gente. Mas ser cristão no lugar de trevas, no lugar de sombra, e a minha luz ter que brilhar para que outros vejam, aí é que são elas. Aí é que é viver o evangelho e viver essa luz. Porque colocar uma luz para brilhar onde já está tudo aceso é muito fácil. É simples. Mas colocar uma luz para brilhar onde há trevas é um desafio e tanto para nós enquanto cristãos. E foi justamente esse lugar improvável que Jesus vai, para a Galileia. Né? E aí a pregação de Jesus era arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não era o reino terreno, não era o reino do homem, era o reino dos céus. Era o reino que estava para além do nosso reino terreno. Embora tenhamos que viver o reino dos céus aqui na terra, mas sabemos que aqui só estamos de passagem. Somos peregrinos aqui.
Porque vivenciamos um reino para além do que o nosso corpo mortal. E aí, lendo as referências desse texto, Lucas ele vai falar de uma maneira mais detalhada. Né? O texto ele vai dizer que Jesus estava andando ao mar da Galileia e avistou Pedro e o seu irmão André pescando. Em Lucas vai dizer que Jesus ele ensinava a multidão. Jesus estava andando pelo mar, mas estava ensinando a multidão acerca do reino dos céus. E a palavra não era outra: arrependei-vos. Arrependei-vos. E a multidão estava escutando Jesus falar sobre arrependimento. E arrependimento nos implica o quê? Mudança de vida. E havia uma multidão lá ouvindo Jesus falar sobre isso. E aí, depois que Jesus termina de falar, Jesus sobe ao barco e continua a falar sobre a multidão, ensinando a multidão. E aí, Jesus, no barco deles, de Pedro e André, começa a ensinar. Depois que Jesus termina de ensinar, Lucas ele vai nos dizer que Jesus diz a eles que assim, vai pescar. E o texto diz que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Absolutamente nada. E chega Jesus e disse, vão pescar. E o texto vai dizer que Pedro diz assim, Senhor, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra iremos lançar a rede. Na palavra de Jesus, eles decidiram lançar a rede. E o interessante, o texto vai dizer, numa outra passagem, que Pedro havia já tido encontro com Jesus anteriormente, mas não um encontro que tivesse mudado a sua vida, mas tinha ouvido falar que Jesus era o Messias. E Pedro foi conhecer esse Jesus, o Messias. E ele entende quem era Cristo e ele vai lá sobre a sua palavra e lança a rede. E quando a rede é lançada, a gente sabe, de acordo com a história, a pesca maravilhosa que vem cheio de peixe. Né? Cheio de peixe que precisou um outro barco ajudar. E aí Pedro diz que não é digno de estar naquele lugar, né? E que o Senhor se afaste dele. E aí é quando Jesus ele lança a palavra, que é a mesma que está no versículo 19, diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores, cadê? De homens. Né? E aí o que a gente percebe nesse texto? É um texto que pode nos falar de missão, sim, ser pescadores de homens, pescadores de vida. Mas quando a gente pensa na obra missionária, né, e não pensando na obra missionária como algo distante, porque quando a gente fala missões, muitas vezes a gente associa que a missão é lá longe. É um missionário que está em outro estado fazendo missões, é a pessoa que está em um outro estado, em outro país, fazendo missão. Mas missão é o propósito da igreja. Né? E o texto vai dizer que Jesus diz isso, e quando a gente pensa na obra missionária, ela só tem uma base. Eu, Liliane, consigo ver apenas uma base para poder fazer missões. Qual foi o propósito que Jesus veio à Terra? Jesus veio à Terra para buscar aqueles que estavam o quê? Perdidos. Jesus não veio para ser aclamado, Jesus não veio para ser exaltado, Jesus veio para buscar o que era perdido. A sua morte na cruz foi para os que estavam perdidos. Para todos aqueles que estavam distantes. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele diz o quê? Ide por todo mundo. O resto é consequência. E quando Jesus chama Pedro e chama André para essa obra, com a missão de ser discípulo, o que eu acho interessante é que Deus, Jesus, né, quando a gente vai ler a Bíblia, às vezes a gente não se depara com a ordem do que tem nas coisas. Porque o texto diz primeiro, vinde após mim. Quando eu escuto falar de vinde após mim, eu entendo que é ir atrás de alguém, é seguir alguém. Não tem como ser pescador de homem se eu não seguir o mestre.
Não há como. E vinde após mim é dizer tudo aquilo que o outro está dizendo e eu seguir. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos, e aí eu estava falando um exemplo para Adriano, uma história, e ela escutou a história e depois começou a repetir aquilo que eu tinha comentado com o Adriano. Criança, ela aprende por imitação. Ela imita o adulto, tem como referência. Ide após mim é seguir o Cristo, é imitar o Cristo. Imitar o Cristo é deixar tudo aquilo que é meu, as minhas vontades, os meus desejos, a minha forma de pensar, para estar alinhada com a vontade do Cristo. Porque eu só consigo pescar a alma se eu aprender, se eu souber que eu preciso seguir o Cristo. Se eu não seguir, não consigo pescar vidas. Porque o propósito de Jesus foi vir aos perdidos. E o seu coração queimava por vidas. Então, se o Cristo, o coração dele queimava por vidas, eu preciso aprender com ele para que o meu coração, ele queime por vidas. E seguir, ir adiante, trilhar os caminhos de Jesus, nem sempre é uma tarefa fácil. Não porque Jesus nos impõe coisas difíceis demais. Não é isso. Não é fácil por causa da nossa natureza. Porque a gente questiona muito. A gente questiona muito, a gente duvida muito. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Alguém tem dúvida disso? Ninguém, né? Ninguém tem dúvida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que diante da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a nossa, a gente escolhe a nossa? Não há dúvida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas diante da vontade dele, muitas vezes a gente vai pelas nossas vontades, pelos nossos corações, sabendo que muitas vezes ele é o quê? Enganoso. Por isso a dificuldade de seguir a Cristo não é do que ele nos impõe, mas é nossa. É nossa dificuldade de nos render diante dele. De dizer assim, Deus, olha, cria em mim um coração puro. Muda o meu coração. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, e aí eu quero ler com vocês depois o versículo 33, que diz o seguinte: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Um coração de pedra, um coração que não é sensível à voz do Espírito. É necessário tirar esse coração que não há essa sensibilidade à voz do Espírito, que não há essa sensibilidade para vidas que se perdem, para um coração sensível. E o versículo 33 vai dizer: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Quer conseguir vidas? Quer modificar? Comece em mim. Ezequiel, ele vai dizer, Deus vai dizer, através de Ezequiel, que a partir do momento que ele modifica o meu coração, os lugares que estavam devastados, começa agora a ter vida. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita em quem? Então somos instrumento do ID do Senhor. Precisamos entender isso enquanto instrumento. E seguir a Jesus é justamente ser transformado pela palavra. Vinde após mim é ser modificado, ser moldado pela palavra de Deus. Pela palavra que é viva e eficaz. É se confrontar com o que a Bíblia nos diz.
Em alguns momentos a palavra de Deus ela vem como uma luva que nos amacia, que nos alisa. Mas em outros momentos ela vem como uma luva de boxe que nos nocauteia. Mas é necessário para haver a transformação, para haver a mudança em nossas vidas. E aí o outro ponto do versículo diz o seguinte: e eu vos farei. Quantas vezes a gente pensa que é na nossa força, que é no nosso conhecimento, que é no nosso entendimento, que é na nossa maneira de fazer as coisas. Mas aqui Jesus está dizendo que eu vos farei. Não é você procurar fazer por onde, não é você buscar, mas Jesus é aquele que transforma, aquele que ensina e aquele que capacita para o chamado. Cristo é o que nos capacita para vivermos e cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes a gente acha que é o quê? Da nossa força, que é do nosso jeito, que eu preciso isso. Que eu preciso me organizar primeiro para poder fazer a vontade de Deus, para poder cumprir o chamado. Mas não é do nosso jeito, não é na nossa força, é Ele que nos capacita para viver o chamado. E Ele nos capacita da seguinte forma: à medida que a gente vai se aproximando dEle, a gente vai começar a descobrir e entender quem é o Cristo. E à medida que a gente se aproxima, a gente mais se torna parecido com Ele. Não sei se vocês já tiveram a experiência de, quando a gente convive muito com alguém, a gente acaba pegando as manias daquela pessoa. Algumas manias. Alguns trejeitos pela convivência. Não é verdade? A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos relacionar com Ele a ponto de não mais existir Liliane diferente de Cristo, mas ter uma única relação entre mim e Ele. Que eu tenha os trejeitos e a mania dele. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele andava com Jesus. Ele andou com Jesus durante o ministério de Jesus. E quando Jesus ele é preso, as pessoas olham para Pedro assim: ei, é tu que andava com Jesus? E Pedro diz: não sou eu. Mas não era tu, porque tu se parece com ele. Tu anda como ele, tu se porta como ele. Pedro queria negar. Mas Pedro tinha os trejeitos do Cristo. Para pregar e falar desse amor de Cristo, eu não preciso necessariamente estar abrindo a minha boca. Mas a minha forma de viver, ela precisa refletir a Cristo. Eu preciso refletir a Cristo em todo momento da minha vida. E para refletir a Cristo não significa que eu preciso andar com a ideia que a gente tem do que é ser crente. Né? Com o que colocam nos lugares, com a roupinha determinada do que é ser crente. Não. Porque até Pedro dizendo, não, eu não conheço, mas as pessoas o denunciavam pela sua forma de se portar. E aí um outro ponto para que Jesus, ele diz que vos farei, onde a gente pode entender a obra dele nas nossas vidas é a obediência. Eita, negócio difícil a gente obedecer. Entender que não é mais a minha vontade, não é mais os meus desejos, mas é a vontade do Mestre, daquele que me chamou, daquele de qual eu me alistei. Porque quando a gente olha a Bíblia, né, quando Jesus ele nos chama e diz, vinde após mim, né, e fará pescadores de homem, ou quem quiser me seguir, negue a si mesmo, é viver essa vontade do Cristo. É viver a vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Êxodo que quando Deus instruindo o povo acerca de escravos, que quando tomasse alguém como escravo, ele passaria 6 anos como escravo, cativo, mas no 7º ano, esse escravo tinha a oportunidade de ser livre. E se esse escravo decidisse não se libertar, mas continuar com o seu senhor, seria furado a orelha.
E aí ele continuaria para sempre escravo por uma escolha dele. E aí vem Paulo e diz assim: eu, Paulo, escravo de Cristo. Sabe o que quer dizer? Eu entender o meu nível de obediência para com Deus eu fui liberto. Eu posso escolher não servir a esse Deus. Mas eu escolho, por livre e espontânea vontade, submeter a minha vontade para o Cristo. É me submeter diante dele. E não é uma submissão que alguém me põe e diga, faça. Porque quando alguém me diga, faça, é muito fácil. Né? Porque eu estou seguindo a regra. E a partir do momento que a pessoa não estiver mais presente, é mais fácil eu me desviar, porque eu nunca me convenci daquele lugar. Mas eu entender que eu quero estar no lugar de submissão por uma escolha minha, é diferente. Porque o Senhor, ele pode estar distante, não posso estar vendo, no sentido distante, não está vendo, mas eu decidi viver o propósito. Eu decidi entregar a minha vida. E aí um outro ponto sobre eu vos farei onde Cristo trabalha em nossas vidas, quando a gente se aproxima, quando a gente obedece a Ele, quando Ele começa a fazer a obra em nossas vidas, produz frutos. Começa a produzir frutos na nossa vida. Perseverança e crescimento. Porque a ideia do Senhor é que cresçamos. Precisamos perseverar na fé, no caminho que a gente escolheu para continuar crescendo. E aí a pergunta é: como você tem respondido ao seu chamado? Como é que a gente tem respondido ao nosso chamado? Aquilo que o Senhor nos chamou. Quando eu entendo que eu preciso seguir a Cristo, ir após Ele, que é a minha base, me relacionar, construir uma intimidade, entender que é Ele que vai me capacitar para fazer o chamado, aí sim vem a parte do pescadores de homens. Aí sim é que eu estou apto e preparada para poder ir pescar. Nós nos consideramos o quê? Cristãos. E cristãos nada mais é do que pequenos Cristo. O Cristo era o quê? Pescador de homem. E nós temos sido pescadores? Fundamentado e alicerçado na palavra? Temos pescado, alcançado outras vidas? E aí, Liliane, como é que eu pesco? Eu pesco quando eu falo do amor de Deus para o outro. Eu pesco quando eu vejo alguém sem esperança e eu apresento Cristo como esperança. Eu pesco quando eu digo, olha, o teu destino era condenação eterna, mas há um Jesus que te dá direito à vida eterna. Eu pesco quando eu demonstro amor, quando eu demonstro compaixão, quando eu levo a paz para o outro. Eu pesco quando eu ando em cooperação, quando eu não ando em escândalo. Tudo isso é pescar no reino de Deus. E precisamos ocupar esse lugar de pescador. A missão da igreja não é outra. É pescar. Pescar vidas. E a semente da pescaria, ela só pode ser lançada pela igreja. Não há como outro intermédio que não seja a igreja. Não porque a igreja seja dona da obra. Não. Mas a igreja é o instrumento para que Deus faça a obra. O mundo, ele só pode ver a Cristo por intermédio de quem? Da igreja. E a gente precisa entender que é papel da igreja pescar. E pescar alicerçado pela palavra. Ah, minha gente, mas quando a gente fala em pescar a vida, sai, e aí não é uma crítica, tá? Me entenda, coloca amor nas minhas palavras. Mas quando a gente sai para fazer missões enquanto igreja, para poder evangelizar, ali eu estou no meu papel de vou evangelizar. Mas não é só essa pesca. Porque a gente faz no momento pontual.
Eu preciso pescar de outras formas. Eu preciso pescar enquanto eu estiver andando pela rua, eu, Liliane, não quanto igreja, mas eu olhar alguém que está numa vida que não é de acordo com o que eu acredito que é verdade e não olhar com olhar de julgamento. Quantas vezes nós cristãos, porque somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nos julgamos mais santo do que o outro? Quantas vezes não olhamos aquele que está no pecado com crítica e não com olhar de amor? A Bíblia vai nos dizer, lá em Lucas, fala da história de Zaqueu. Que Zaqueu ele estava sedento por ouvir para ver Jesus. E Zaqueu ele sobe na árvore para ver Jesus. E Jesus olha a Zaqueu e diz: desce depressa porque me convém ir para a tua casa. Havia uma multidão com Jesus. E quando a multidão ouve Jesus dizer que ia para a casa de Zaqueu, a multidão faz o quê? Critica. Porque quem era Zaqueu? Cobrava imposto. Não era bem visto pelo povo judeu. E o povo começa a criticar Jesus. Como assim ele vai para a casa de um homem pecador? Como assim ele vai para a casa de Zaqueu? Ele não sabe quem é esse homem? O diferente da gente, às vezes a gente olha com um olhar de crítica. E sabe o que é interessante? Que para poder pescar, a gente vai precisar ir para águas mais profundas que ninguém quer. Para a gente pescar, não são vidas, a maioria das vidas que precisam ouvir falar de Jesus, elas não vão vir para a igreja, não. Não vão, não. Elas estão lá fora. E a gente precisa ir atrás dela lá fora. Jesus ele foi para os lugares mais impróprios para poder alcançar vida. Jesus foi buscar os discípulos, convocar os discípulos aonde? Na Galileia. Lugar onde havia mistura. Jesus aceita a mulher que vai lá se derramar diante dos seus pés, dar atenção àquela mulher. Jesus, homem judeu, falando com a mulher. Temos a mulher samaritana que Jesus vai lá e conversa com ela. Jesus, homem judeu, com uma samaritana mulher. Então Jesus está o tempo todo nos mostrando que para poder fazer essa pescaria, eu preciso sair. Eu não preciso esperar que as vidas cheguem até a igreja. Eu não preciso esperar que as vidas venham, mas eu preciso ir em busca delas. E preciso ir em busca dela com o olhar que Cristo teve para com as pessoas. Cristo não olhava com um olhar julgador. Cristo não olhava com um olhar de crítica. Embora ele pudesse fazer isso. Ele era o Cristo. Mas ele demonstrava amor. Até quando ele ia repreender ou chamar a atenção de alguém, a gente vê palavras de amor na forma que Jesus falava. E precisamos entender esse lugar de pescador que nós precisamos ocupar. Precisamos entender e aprender o modelo do Cristo. Precisamos entender da nossa responsabilidade de enquanto igreja. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E aí diz assim, vou orar ao dono da seara para que mande ceifeiros. Parece meio contraditório, né, a palavra do Senhor, quando diz que a seara é grande e poucos os ceifeiros. Porque quando a gente olha no mundo, a gente vê pessoas querendo viver a sua vida da forma que bem entendeu. Não querem então nem aí para Cristo. Mas a Bíblia nos diz que a seara é grande. Está lá, pronto para ser colhido. E a gente precisa fazer esse ide. A gente precisa pescar vidas. E pescar vidas como Cristo fez. Talvez o segredo esteja aí, talvez não. O segredo está aí. A gente desaprender os nossos modelos do que é fazer missões, de como eu devo chegar, de como eu devo me comportar. Ir lá. E até os lugares onde as pessoas estão, onde dificilmente alguém chega para falar do Evangelho e falar do Evangelho. Que Deus possa nos dar estratégia para poder falar do Evangelho. Porque não é chegar aí
Nada contra, coloquem amor nas minhas palavras. Não é chegar e entregar uma literatura para alguém e dizer Jesus te ama. As pessoas querem mais. As pessoas estão adoecidas. As pessoas estão morrendo fisicamente, estão morrendo espiritualmente. Há muitas almas lá fora, doentes, sedenta de alguém que lhe dê uma palavra que torne a da vida. Não sei se vocês não conseguem perceber, mas isso para mim é muito nítido. Pessoas carentes de Cristo. Embora elas não admitam que estão carentes de Cristo, carentes de outras coisas, a gente vê pelo excesso. E tudo que é excesso fala da falta de Deus. Quantas pessoas buscando se reafirmar, se estabelecer com coisas que não são Deus para poder preencher o vazio dos seus corações. E a gente tem perdido a oportunidade. A gente não tem pedido a estratégia ao Pai para poder pregar para essas vidas. Sabe que o reino de Deus tem que ser a força? É a força. Mas não é obrigar o irmão, a pessoa, e venha para a igreja. Não. É estratégia. Eita, se não foi de um lado pregar a palavra, eu vou do outro. Se esse não deu certo, eu vou do outro. E perseverar. Jesus não desistiu da gente. Jesus foi o maior pescador e a gente diz que é cristão. Pequenos cristos, imitadores de Cristo. E ele não desistiu? Porque a gente desiste no primeiro não. Porque se o outro olhou com cara feia, eu já desisto. É contigo e a sorte. Precisamos entender que o nosso papel enquanto igreja é vidas. E o nosso coração precisa arder por vida. O nosso coração precisa queimar. E a igreja do Senhor, eu não falo do ministério, eu digo no geral. A igreja do Senhor, ela tem esquecido disso. Ela tem esquecido do que é ter um coração ardente por vidas. Missão, muitas vezes, é alguém que está lá no outro estado, alguém que está lá no outro país, fazendo as missões. E eu aqui, no meu lugarzinho confortável, eu oro e mando oferta. Mas o outro que faça missões. Mas missões precisa ser uma prática cotidiana da minha vida. Precisa ser algo que em todo momento eu preciso fazer missões. Em todo momento eu preciso falar de Cristo, demonstrar o amor de Cristo, atrair as pessoas a Cristo através da minha vida, porque eu sou instrumento do Pai para poder fazer a obra. E se eu não entendo que eu não sou, se eu não entendo que eu sou instrumento, eu preciso voltar ao início e entender de vinde após mim. Eu preciso começar a seguir o Cristo para que a minha vida reflita o Cristo, para que através da minha vida outras vidas possam ser alcançadas. Eu preciso me desfazer de conceitos religiosos para poder alcançar a outras vidas. Sem olhar de julgamento, sem olhar de crítica para o outro que se perece. E há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. E aí, estudando o texto, e aí vinha a palavra assim: quantas vidas, Liliane, esse ano você ganhou para Cristo? E aí a pergunta para a igreja: igreja, não falo fazer, não falo na igreja, mas quantas vidas eu individualmente ganhei para Cristo esse ano? Bora aumentar? Quantas vidas o ano passado eu ganhei para Cristo? E quando a gente para pensar sobre isso, o coração dói. Pelo menos o meu doeu. Como doeu estar nesse lugar. Que o propósito que Cristo chamou a igreja foi fazer o ID. E eu tenho falhado. E eu falo de mim, eu só posso falar de mim. De fazer esse ID. Dessa responsabilidade que o Mestre me deu. Quantas vidas nós temos ganhado para Cristo? Quantas vidas a gente tem feito a diferença? Quantas? Não é papel do missionário, não é papel do pastor, é nosso. Porque somos pequenos Cristo. E dizemos que somos imitadores dele.
precisamos pedir a Deus que o nosso coração torne a arder. Arder por vidas que se perecem. E oportunidade tem. Oportunidade tem de ser propagado o Evangelho. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu a mensagem do Senhor nessa noite? O pescador, quando nós tirávamos férias há alguns anos, nós fomos passar alguns dias lá em Itamaracá. Eu fiz amizade com o pescador, seu João, né? Casa da Mércia lá, Ivânia, ele lá nos cedia e nós travamos uma conversa. E ele dizia assim: pastor, para pegarmos uma qualidade de peixe boa, qual é o peixe bom que eu falei? Ele falou: cioba, cavala, salmão e outros peixes bons de qualidade, a gente tem que ir bem para dentro do mar. Isso ele ia num barquinho com mais 2, 3 pescadores, e um barco sem muito conforto, e as ondas do mar grande, né? Mas ele vinha com peixe de boa qualidade. Então, eles entravam nas águas profundas para pegar peixe. E a pergunta é formulada de novo: de janeiro até agora, quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus? Os meus problemas, os teus problemas, as nossas dificuldades é maior do que uma ordenância do rei para o reino. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Tem muita gente que gosta de pescar em aquário. O que é isso? É tirar peixe do aquário que já está para botar para o dele. Mas o mundão é esse aí. O mundão é esse aí e que precisa de pescadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu queria que você fechasse seus olhos e perguntasse se tem alguém nessa noite aqui que ainda não tem Jesus como Salvador, que não conheceu Ele ainda como Salvador, está afastado do caminho do grande Senhor, dono do grande mar, Criador dos céus e da terra. Se alguém nessa noite quando ele se prepara para tocar essa música, alguém neste recinto que ainda não tem Jesus como Salvador e quer nesta noite entregar a sua vida para Ele, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. E eu fico olhando a matemática de Jesus, né? Haverá alguma coisa boa da Galileia? Não é? Tem alguma coisa boa ali? Tem. E foi ali que Jesus começou o seu ministério. Alguém nessa noite? Alguém? Não vamos insistir. Jesus é algo muito maravilhoso, muito bom, muito gostoso. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor quer voltar nessa noite? Alguém? Alguém que já é crente, mas não sente força de vir para a igreja, até vem para a igreja, mas não sente força de mergulhar nas águas profundas, estar na casa do Senhor, pregando o Evangelho, falando do seu amor, das suas verdades. Alguém assim nessa condição? Olha, pastor, eu não tenho força. Eu quero que eu ore por mim. Eu não tenho força para pregar o Evangelho, para caminhar. Não tenho força. Alguém aqui nessa situação? Alguém? Alguém nessa situação? Alguém? Alguém? Não há? Deus vos abençoe. Passamos a palavra à dirigente Luzeni.
Peço aos irmãos que após a bênção, né, dos apóstolos, a igreja permaneça, né, sentada, que vai ter um sorteio. Nesse momento, eu convido Beatriz Gomes. E a diaconisa Liliane. Pai do Senhor, igreja. Quero deixar para sua meditação Salmos 146, 1 e o 2, que diz assim: Louve, ó minha alma, ao Senhor. Sim, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Agradecemos pela sua presença e que Deus possa lhe abençoar cada vez mais. Receba uma lembrancinha da Comissão de Missões, amém? Agora a gente vai ter o aviso da semana com Beatriz. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Segunda-feira está livre. Terça-feira, às 18h30, tem ensaio do Semente da Fé. Às 19h15, terá o ensaio do Manancial. E às 19h30, ensaio do Fruto do Espírito. Quarta-feira tem culto de oração e doutrina e os ensaios do Estrela do Rei conectados no primeiro andar. Quinta-feira é o nosso culto de louvor e adoração com coreografia. Às 19h15, toda a igreja está convidada. Sexta-feira tem ensaio do Adorarte e Discipulado. Sábado está livre. Domingo de manhã tem EBD. E à noite, culto de Santa Ceia e Colheita. Amém? Coloca aí na tela a nossa vaquinha. O sorteio da moto 2023 FAN 2023, 1.600, foi agora às 19 horas. O pessoal da sede faria um vídeo, tá certo? E vai mandar para a gente, tá certo? E vocês vão saber. Espero que tenha sido alguém. Tá certo? Amém. Coloca aí. Olha aqui a nossa. Tá certo? Você pode ser já temos 50 apoiadores, você pode ser o 52, 53, o 60 e lavar o trem. Tá bom? Vamos ficar de pé? Pode deixar aí. Abra sua mão. Abra sua mão assim, recebendo a posição de receber a bênção do Senhor. Amém. A bênção dos apóstolos. Glória a Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as divinas comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com vós hoje e com todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra. Em nome de Jesus a igreja diz amém. Vamos cantar um parabéns.